Retrospectiva 2025, o Agora Interior da sequência, a série de reportagens que nós reprisamos e que foram produzidas ao longo de 2025. Nesta edição, nós trazemos os destaques de fevereiro. Nós entrevistamos um especialista que alerta sobre os golpes digitais. O assunto foi em fevereiro de 2025, mas você vai ver na entrevista que ele é atualíssimo. Também recebemos um fotógrafo que fez registros durante a pandemia de Covid-19. Nas fotos, ele retrata dores, alegrias e os momentos de tensão causados pela pandemia, que já se completa mais de 5 anos. E também recebemos 2 especialistas que falam sobre diabetes tipo 1. Eles são da Unimar e têm um departamento lá específico somente para tratar do diabetes tipo 1, que atinge principalmente as crianças. E você pode participar do nosso programa, sugerir o que você quer ver na nossa retrospectiva. Você pode fazer isso através do nosso WhatsApp, 14991450881, ou através do nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/agora no interior. Eu peço para você que está assistindo a essa retrospectiva pelo YouTube, que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações e também deixe o seu joinha. Nós vamos agora para um rápido intervalo, 3 minutinhos apenas, e nós voltamos já. Oferecimento Tecnoplus Informática. A gestão municipal apresenta um marco histórico para a educação e inclusão. O AMAI, Ambiente Multidisciplinar de Apoio à Inclusão Neide Ginícolo de Araújo Moura. Um espaço transformador criado para oferecer atendimento especializado às crianças com transtorno do espectro autista da nossa rede municipal. Com uma equipe completa de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, enfermagem e apoio educacional, o AMAI fortalece o trabalho colaborativo com nossas escolas, garantindo cuidado, desenvolvimento e oportunidade para cada criança. AMAI, um passo gigante rumo a uma cidade mais acolhedora, inclusiva e humana. Venha fazer parte do PSD. Empreender é transformar sonhos e oportunidades. O PSD apoia o micro e pequeno empreendedor, incentiva a inovação e fortalece o trabalho que move São Paulo. Ajudamos a criar um MEI para que milhões de brasileiros formalizassem os seus negócios. Venha com o PSD, o partido que faz acontecer. Filie-se ao PSD. Celebrar é acolher cada novo começo. É transformar sonhos em encontros, sorrisos em abraços e pequenos gestos em lembranças eternas. Entre passos e planos, o tempo se reinventa. Vidas se cruzam, histórias se escrevem. Existem 1000 formas de celebrar uma vida, e cada olhar traz a promessa de um novo capítulo. Há quem celebre a chegada, outros os recomeços. Cada vitória, por menor que seja, merece festa. Porque celebrar é acreditar diariamente que tudo pode acontecer. Em 25 anos, tantas histórias floresceram. Em cada rosto, a prova de que nenhum sonho é pequeno. Pois cada história, quando celebrada, transforma o mundo ao seu redor. Marília Shopping, 25 anos. Cada história merece ser celebrada. Nós vamos ver agora, dentro da nossa retrospectiva 2025, uma entrevista que nós fizemos com um especialista em proteção digital. Ele fala sobre os principais golpes que são aplicados
atualmente pelos marginais, e apesar de a entrevista ter sido feita somente em fevereiro de 2025, o tema é atualíssimo. Vamos conferir. Recentemente, nós divulgamos aqui no Agora Interior a prisão de acusados de aplicar golpes utilizando comprovantes falsos do Pix, aqui na região de Marília e de Presidente Prudente. A operação, realizada em conjunto com outras forças de segurança, conseguiu identificar e capturar os suspeitos que agiam principalmente em transações comerciais. Além dos golpes relacionados ao Pix, a gente tem registrado também os golpes em que os criminosos utilizam redes digitais como a OLX, Facebook, Instagram para aplicar outros tipos de fraudes. Usando os marketplaces dessas plataformas, os acusados simulam a venda de itens que não lhes pertencem, induzindo as vítimas a realizarem pagamentos sem perceberem que estão pagando para outra pessoa e não para o vendedor, ou o que é pior, às vezes está pagando por um produto que ele não vai receber, porque não passa de uma armadilha. As autoridades alertam a população sobre a necessidade de redobrar os cuidados durante transações financeiras online, reforçando a importância de verificar a autenticidade dos comprovantes e a credibilidade dos vendedores em redes digitais. Para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente pediu ajuda para um especialista e por isso nós estamos recebendo hoje aqui na nossa bancada o advogado especialista em direito digital, Lucas Henrique Gomes Raganho, é isso? Ragonha. Muito boa tarde, doutor Lucas, seja bem-vindo ao nosso Agora Interior. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você, tá? E falar um pouquinho sobre essa preocupação que todo mundo tem, né? É uma preocupação recorrente aí do brasileiro hoje. O senhor me perdoe estar de máscara, mas é porque eu estou ligeiramente resfriado e como o nosso estúdio aqui é um ambiente fechado com ar-condicionado, eu não quis expô-lo a um eventual aí, contágio. Mas, doutor, falando especificamente dos golpes digitais, a gente sabe que existe uma infinidade, né? A criatividade marginal é sem tamanho, né? A gente não consegue imaginar quando é que vai surgir um golpe novo ou quando é que um antigo vai voltar renovado. Assim, para a gente começar o nosso bate-papo, esteve muito em debate a questão do Pix, até aquela discussão na semana passada, na quinzena passada, sobre a taxação do Pix, o monitoramento do Pix, resultou em golpes do Pix, porque os marginais passaram a mandar mensagens pedindo para as pessoas pagamentos para não ser taxado pelo Pix. Quais os cuidados, doutor? Olha, o que está acontecendo? O avanço da tecnologia, ele é evidente, ele é claro, e a cada dia que passa, as tecnologias são cada vez mais sofisticadas. Assim, os criminosos também estão se atualizando, né? Estão produzindo ferramentas que, cada dia que passa, são mais sofisticadas, né? Os bancos vão lá, criam ferramentas para mitigar os riscos, né? Para mitigar essas fraudes. E eles vão lá e produzem outras ferramentas e ficam cada vez mais sofisticadas para conseguir burlar essas plataformas, essas ferramentas que os bancos utilizam para coibir esse tipo de atuação. Né? Especificamente com relação ao Pix, né? Tem muitos tipos de golpes envolvendo o Pix. O mais fácil que estão utilizando, recorrente, é aquele que você pega, abre o WhatsApp, tem uma mensagem do seu filho. Foto do seu filho, foto da sua filha, do seu esposo. Ó, troquei de número, perdi, e eu estou precisando pagar uma conta aqui, não tenho dinheiro, me manda o Pix. Claro que há casos que algum familiar vai estar pedindo, eventualmente. É real, né? É real, acontece, né? Mas tem que tomar cuidado, porque possivelmente é um golpe. Né? O que você tem que fazer? Antes de mais nada, passa a mão no telefone, liga. As pessoas estão esquecendo que existe a ligação. Eles ficam somente nas mensagens. Né? E esquecem que pode fazer uma ligação. Passa a mão no telefone, liga. Ó, filho, tá me pedindo dinheiro? Tá, não, mãe. Trocou de telefone? Que história é essa? O que está acontecendo? Não tô. Acabou. Bloqueia e já era. Não precisa fazer mais nada. Não precisa procurar a polícia, não precisa fazer nada. Bloqueia aquele número e pronto, ignora. Porque isso é recorrente, é muito recorrente. Ao menos que você saiba que algum parente, algum familiar, algum amigo tenha feito realmente o Pix, né? Aí você toma as providências necessárias, vai até a delegacia, faça o boletim de ocorrência, pode fazer virtualmente também no site da polícia, né? Então, são alguns cuidados que tem que tomar. Com relação ao Pix ainda,
Outro golpe que fazem, né, é o falso, o Pix errado que eles fazem, né? Mandam um comprovante falando que fez o Pix, pedindo o Pix de volta, e às vezes eles realmente fizeram o Pix e falam assim, ó, tá aí, pode olhar na sua conta, e realmente estará lá o dinheiro. Mas eles usam, aí eles pedem para que a pessoa reembolse ele, faça um Pix novamente. Não faça isso, não faça isso, porque eles podem usar da ferramenta que o Banco Central tem para devolver o Pix. E aí a pessoa ele já vai ter utilizado essa ferramenta, vai receber o Pix de volta, e a pessoa que está sendo vítima do golpe vai pagar novamente. Então essa é a ferramenta mais assim que eles têm utilizado para cometer os crimes envolvendo o Pix, né? E tem aquela história também, né, de pessoas, que é o caso que a gente mencionou na abertura da entrevista, pessoas ligam para uma pizzaria, para uma lanchonete, pedem um lanche, pedem uma pizza, manda o print de um Pix falsificado, alterado, para a pessoa que está vendendo acreditar que realmente entrou na conta, manda o produto, quando ele vai ver, realmente na conta não entrou. Né? Também tem essa modalidade, né, doutor? A criatividade dos criminosos é infinita. Nunca estaremos um passo à frente deles, muito pelo contrário, estaremos sempre atrás, tentando decifrar qual vai ser o próximo artimanha que eles estarão utilizando para fazer para a prática do crime, né? E assim, nós poderíamos passar aqui horas e horas falando de golpes digitais, como eles praticam esses crimes, onde que vai parar esse dinheiro. Assim, não tem jeito, tem muito golpe. O que resta a nós é termos cuidado. Bastante cuidado. Ao final vou estar passando algumas dicas, né? Isso, quero passar favor. Mais alguns outros tipos de crimes digitais que as pessoas acabam caindo e que às vezes a gente não percebe. Perfeito. Vamos lá. O que mais que o senhor pode falar aí dos golpes digitais? A gente tem vários, mas eu vou deixar por conta do doutor elencar aí os mais interessantes, os mais importantes. Vamos lá, eu fiz até uma colinha aqui, porque são inúmeros, né? O phishing, né? O phishing, ele é nada mais do que o envio de mensagens e e-mails para captar os dados da pessoa. Phishing, pescaria, né? Isso, exatamente. Vem do termo em inglês, pescaria, né? Esse mordeu a isca, mandou os dados. Exatamente. Manda aquele link, a pessoa vai lá, clica no link e ali passa todas as informações para um outro lugar onde vai estar sendo armazenada esses dados, que serão utilizados para outros golpes. Tá? Então é o armazenamento que eles fazem para a prática de outros golpes. Um que tem ocorrido muito também nessa época do ano aqui, principalmente por conta do IPVA, que a gente vai ter que pagar e tudo mais, são e-mails como se fossem o Detran. Tá? Utilizam do símbolo do Gov.br, que todo mundo precisa ter esse acesso, né? Hoje em dia, com a tecnologia aí, é tudo digital. Então você tem que ter o cadastro. Que foi criada justamente para tentar evitar as fraudes. Para né? facilitar a vida do cidadão e para evitar as fraudes. E eles conseguem utilizar disso para praticar crimes. Né? Então, familiares meus, inclusive, receberam esse e-mail com o nome correto, com o e-mail correto, com o CPF correto, com o nome da mãe corretamente. Tá? E falando que se ela não pagasse uma multa lá, X, no Pix, com o QR Code no e-mail, a CNH dela estaria suspensa. Me ligou desesperado, conversou, olha, eu falei, não, calma, não se apavora. De cara, não paga nada. Não paga nada. Primeiro, que não é assim que funciona, né? Tem todos os recursos administrativos e tudo mais, mas eles utilizam da pressão psicológica para cometer os crimes, né? Isso é uma engenharia social, né? É um outro tipo de crime que eles acabam cometendo. Ligam para um idoso, ligam para uma pessoa leiga e começam a fazer pressão psicológica naquela vítima. E a vítima cai. A vítima cai. Tá sendo forçada a tomar uma decisão ali na hora. Tá? Então, também é um golpe que vem sendo muito praticado. Né? A clonagem do WhatsApp, que é um pouquinho daquilo do Pix já também, né? Passando por outro, faz uma cópia, utiliza da sua própria foto ali para parecer o verdadeiro. Né? Sites falsos e promoções fraudulentas. Você está lá navegando pelo seu Instagram, baixando o feed, aparece uma promoção de uma camisa que você está querendo, de marca, pela metade do preço. Que custa lá R$300, está sendo vendido por 100. Exatamente.
o olho do cidadão vai crescer, tá deixando de gastar para conseguir aquilo Mexe que com sempre... o consumo, né? Mexe com o Exatamente. desejo da pessoa, Mexe né? com o desejo, mexe com a vontade de adquirir aquela peça que você está pensando e querendo há bastante tempo, né? Vai lá, acessa. O site é idêntico ao original. São cópias. Você vai lá, faz o login. Porque você precisa de um login. Ele quer fazer uma cópia idêntica. Então você vai lá, faz o login, coloca seus dados. Ele já está pegando seus dados. Aí você vai lá e coloca o cartão de crédito. Está pegando seu cartão de crédito, os dados do seu cartão de crédito também. Aí, além de tudo, pega o seu dinheiro. Ou seja, é o crime perfeito, vamos dizer assim. Você está pegando mais dados para a próxima prática e ainda está perdendo dinheiro. Né? Então, assim, esse também é um que está acontecendo bastante, né? Os falsos atendentes são outros. Tenho casos concretos lá, casos práticos, né, que os clientes me levam com golpes envolvendo falsos atendentes. A pessoa está utilizando o Mercado Livre, por exemplo, fazer uma compra ou vender alguma coisa, somente faça contato com o Mercado Livre pelas plataformas oficiais do Mercado Livre. Se possível, dentro do próprio aplicativo, dentro do próprio site do Mercado Livre, da OLX, seja qual ela for. Por quê? Ali está sendo monitorado por inteligências artificiais, está sendo monitorado por pessoas que são especialistas para evitar o tipo de golpe. A mesma coisa, no Airbnb, não faça combinado nenhum fora do aplicativo. O aplicativo tem inteligência artificial para mitigar problemas, e ainda assim, caso venha a ocorrer algum problema, ele tem o direito de ser indenizado pelo Airbnb, e a mesma coisa pelo Mercado Livre. Então, atendentes que aparecem te chamando no WhatsApp, tome cuidado, vá para a plataforma e busque se informar. Tá? Golpe de criptomoeda é outro que está ocorrendo. Eu já tive clientes também. Tem casos aqui em Marília? Tem casos aqui em Marília, tá? Já teve casos aqui em Marília, mas como é em questão digital, a pessoa percebe que está sendo vítima de um golpe. E aí ela fala, putz, perdi. Entendeu? E o duro é que criptomoeda envolve somas consideráveis, né? Exatamente. Normalmente não é pouco. E utiliza-se de uma engenharia social também. Como que funciona? A pessoa vai lá, ela está vendo um anúncio de um amigo, de um conhecido que também foi vítima de um golpe. Porque eles hackeiam o seu Instagram, colocam lá fotos que são suas, da sua esposa, com a sua mulher, com a sua namorada, e começam a produzir falas dentro do seu próprio Instagram, da vítima, né? Falando que ele fez investimento e que deu certo. E a partir disso, outras pessoas são induzidas a fazer também. O mais básico é fazer o investimento lá e já ali perder, e tem outros que vão um pouco mais a fundo. Vai alimentando ainda. Como que eles fazem? Faz um Pix lá de 1.000. Aí ele faz um site falso que simula a movimentação, o investimento sendo investido e tudo mais. Ele faz o primeiro saque. O primeiro saque dá certo. Aí ela fala, opa, isso aqui é uma maravilha, eu vou ficar rico com isso aqui. Coloquei 1.000, saquei 1.500. Ótimo, Poxa. Maravilhoso. Coloca 20.000. O olho cresce. Faz 30. Opa, quero tirar. Começa a tirar. Já não consegue mais. E não tem jeito, esse dinheiro sumiu. Até porque hoje ainda a regulamentação é muito precária com relação a essas questões de criptomoeda. Agora está melhorando muito, mas ainda é algo inovador, né? Então que demanda um certo cuidado ainda, tá? Então esse de criptomoeda perde muito dinheiro, porque a pessoa tem que colocar uma certa quantia para ter retorno. Né? E assim, uma que inclusive aconteceu comigo. Eu fui praticamente vítima, quer dizer, de um golpe tentado, né? Não foi consumado. Utilizando inteligências artificiais que eles tentam pegar o seu cartão de crédito que você usou em alguma outra compra e eles ficam lançando números aleatórios. Inteligências artificiais que lançam números aleatórios, né? E que pode pegar o seu, pode pegar qualquer um. Mas, no meu caso, eu acredito que não tenha sido exatamente assim. Porque eu fiz uma compra no Mercado Livre.
assim, foi ocasional de ser o Mercado Livre, poderia ser qualquer outro marketplace, tá? Até porque quando você vai colocar lá, o Mercado Livre vai lançar, vai, mas a compra vai cair numa conta do vendedor. Sim, numa loja do mercado. Não é a do Mercado Livre. O Mercado Livre é só intermediador da venda. Exatamente, o marketplace. Então, aquela pessoa vai ter, aquela loja vai ter a sua compra, as suas etc. informações, né? Então, dessa maneira, o que acontece? Eu fiz uma compra de 40 e poucos reais, mas utilizei o cartão temporário. Como que funciona o cartão temporário? Hoje, se você não tiver, você precisa trocar de banco. Acredito que todos os bancos tenham, principalmente os digitais. Cartão temporário, você vai fazer uma compra no site que você não está acostumado, ou no Mercado Livre, no Marketplace, utilize o cartão temporário. Você vai fazer a compra e vai cancelar aquele cartão após Ele só é válido para aquela compra? Exatamente, ou dependendo do banco, 24 horas, meio-dia, alguma coisa nesse sentido. E cancela. Por isso que eu não caio no golpe. A minha compra foi recusada automaticamente pelo meu banco. Por quê? Era de um cartão temporário que eu havia feito a compra uns 2, 3 meses atrás. Era um cartão vencido. Exatamente. Ou seja, você comprou, ele perdeu a validade, mas os dados ficaram ali. Exatamente. O bandido foi lá, pegou aquele dado temporário e tentou comprar novamente. Ele não sabe que é temporário. Então, compras online, digitais, utilize cartão temporário. Perfeito. Tá? Essa é uma das dicas. Exatamente. Eu já estou antecipando uma Legal. das dicas aí, porque poderia ter acontecido comigo. E eu teria que ir atrás. Se tivesse usado o cartão físico, o cartão permanente, provavelmente teria feito ocorrido uma o golpe. compra em meu nome aí, eu teria que tomar as providências necessárias, pedir o reembolso do banco. Caso não fosse, eu teria que mover uma ação contra o banco por uma falha na prestação de serviço. Tá? A gente vai entrar nessa questão aí de a quem compete a segurança, porque nós temos a nossa responsabilidade, obviamente. Porque se você abre os seus dados e entrega por bandido, o banco, a polícia, seja lá quem for, não tem o que fazer. Exato. Você entregou. Exato. Agora, se você se cercou de cuidados e ainda assim aconteceu, aí você tem que recorrer a quem de direito para te ressarcir com relação a isso. Qualquer tipo de viagens, vamos dizer assim, né? Começou a ter muita historinha, começou com muita conversa, duvide da veracidade daquilo ali, da autenticidade daquele negócio. Aquela história, mas não fala com ele, porque... Opa, por que eu não devo falar com ele? Isso, exatamente. Tem que verificar o anúncio, se tem detalhes, como que é, pede para ver o veículo, pede para... Tudo que você faz tem que ter um certo cuidado, porque depois é tarde. E aí a OLX vai virar para você e vai falar assim, olha, você tinha que ter tomado as providências. Não, não é verdade. Mas aí você vai ter todo o trabalho de ter que mover uma ação, de ter que responsabilizar, e ainda assim pode ser que alguma coisinha ali no meio daquele processo possa te prejudicar. E aí você não consegue reaver. Teve um caso de um rapaz, na verdade uma compradora da moto em Assis, fez o depósito a partir de Assis e veio buscar a moto aqui em Marília. Pertencia a um funcionário de uma padaria bastante conhecida aqui, de Marília. Quando ele chegou, ele chegou, não, mas não entrou depósito nenhum na minha conta. Aí ela falou, mas eu comprei a moto. Eu, não, tudo bem, você pode até ter comprado, mas não veio para mim que estou vendendo. Exato. Né? Ou seja, ali é que eles descobriram que ela foi vítima de golpe, perdeu dinheiro e ele também foi vítima, porque usaram os dados dele, né, para aplicar o golpe. Exatamente, os dois são vítimas. Não tem como responsabilizar essa vendedora, ao menos que ela tenha algum tipo de ligação com o criminoso em si. Mas como que você vai comprovar algo desse tipo? Né? É muito complexo. E o que você tem que tomar cuidado? Isso, doutor. A pergunta que eu ia fazer, quais os cuidados diante desse mar de situações que o doutor acabou de apresentar para a gente e que é da nossa vivência diária? Sim. O que fazer para não ser vítima dos golpes? Atenção redobrada sempre. Tá? Essa é o primeiro. Depois, desconfie de qualquer tipo de mensagem inesperada, seja para o golpe do Pix, seja para o atendente do banco se passando por atendente do banco, né? O criminoso se passando por esse atendente ligando, falando o que tem acontecido muito. Olha, vai cair uma mensagem até de robô, né? Olha, uma compra de 2.000 e poucos reais sendo efetivada no seu cartão nas Casas Bahia. Aquilo ali, 99,9% é golpe. É falso. Tá? É falso, é uma tentativa de tirar dinheiro, de tirar dados, né? Proteção dos dispositivos, celulares, computador, tablet. Os 2 fatores, aquela coisa Exatamente. toda, né? Você fazer
utilizar as ferramentas que o banco coloca, que as redes sociais colocam, que o próprio smartphone coloca, o notebook coloca, utilize. Precisa utilizar. Assim você mitiga os riscos. Não está isentando você de ser uma vítima, mas você vai mitigar. Cuidado com os seus dados. Não passa seus dados à torta e à direita para qualquer tipo de situação. Preserve os seus dados, essa é a realidade, né? Não pode sair colocando os seus dados em qualquer tipo de promoção, qualquer tipo de situação, porque hoje a gente utiliza vias comuns, o Mercado Livre, todo mundo utiliza o Mercado Livre ou a Amazon, então você está colocando os seus dados ali, porque você quer fazer uma compra. Agora, promoção é complicado, né? Sim. E eles fazem assim para realmente conseguir os dados, né? Verificar a autenticidade dos sites. Tá? Eu ia falar sobre isso agora, né? Porque assim, o nosso site, por exemplo, do Agora Interior, você entra lá, é www.agoranointerior.com.br. Tudo bem, não é um marketplace, é um site de notícias. Ok, tranquilo. Um site comercial, um Banco do Brasil, um Mercado Livre, por exemplo, tá lá, www.mercadolivre.com.br. É a raiz dele. Se de repente você acessa um site que tem a cara do Mercado Livre, tem as cores do Mercado Livre, as mercadorias do Mercado Livre, mas ao invés de estar lá www.mercadolivre.com.br, está lá agora chinês.org.br. Opa, tem alguma coisa errada aí. É isso, né, doutor? Isso, eu tenho uma dica importante nesse caso, né? Lá em cima, onde você coloca o URL, onde você digita, vai ter um cadeadinho, se for o site original. O famoso cadeadinho. O HTTPS. Isso. Tá? Então ali você tem que ter o cuidado de prestar atenção. E quando são sites aleatórios aí, né, que não tem essa segurança, você tem que procurar pela reputação. Pesquise. Mesma coisa com os vendedores de Mercado Livre, de Amazon. Veja a reputação. Passe pelos comentários, vejam o que estão falando sobre aquele produto. No Reclame Aqui. Faça uma pesquisa básica, para a gente saber se é ou não o caso de deixar de lado aquele vendedor, pagar um pouquinho mais caro num outro vendedor que tem uma reputação melhor. A educação digital é algo importante, tá? Porque você pega pessoas um pouco mais velhas, mais idosas, que não têm esse feeling do que está acontecendo, são ingênuas. Não tem noção dos golpes que estão sendo realizados. Autenticação de 2 fatores é outra coisa que a gente chove no molhado, vamos dizer assim, né? Mas tem que fazer autenticação de 2 fatores. Entra no YouTube, digita lá autenticação de 2 fatores, Instagram, tutorial, Facebook, né? Digital, e faça, claro. Veja os comentários, veja de onde está sendo feito. As plataformas têm a sugestão e o passo a passo para você fazer isso. Exato, entra no próprio Instagram, vai ter ali como que faz. Ative a autenticação 2 fatores. Exatamente. Né? Tá? É bem intuitivo. É muito fácil, não tem segredo. Vá na segurança, lá abre o aplicativo, configurações, segurança, autenticação de 2 fatores. Simples. Nunca ceda à pressão, é outra dica importante. Calma, pensa. Preste atenção se você não está sendo levado ao erro. Você está agindo de boa fé, mas a pessoa do outro lado não. Ela está agindo de má fé. E essa é importante. E não aceite informação de supostos atendentes, ajuda de supostos atendentes fora das plataformas oficiais. Muito importante isso. Tá? Que recorrente lá no meu escritório são clientes procurando por conta de atendentes que fazem esse tipo de... Olha, eu entrei em contato... Entraram em contato, né? Sim. Entraram em contato, mas não era. Tem o certo, aquele símbolozinho de oficial lá, tem até no WhatsApp para as plataformas oficiais, né? Prestem atenção nisso também. Então, tem várias ferramentas que você pode utilizar. E o que é um caso prático, como eu falei, e que me ajudou. Utilizem os cartões temporários dos bancos de vocês. Para compras digitais, utilizem. Isso é importante. Perfeito. Vai evitar que você caia num golpe que você não vai ter culpa nenhuma. Doutor, apesar de todas as dicas que nós demos aqui, de todas as orientações, de tudo que a gente falou aqui, ainda assim eu vacilei e caí no golpe. O que eu devo fazer?
Primeiramente é procurar um advogado especialista em direito digital para te auxiliar. Ele vai te dar a direção que você precisa ir, tá? Porque cada caso é um caso e precisa ser analisado individualmente. Tá? Não pode, se você cair no golpe, entra com ação contra... Não, tem muitos advogados que estão fazendo esse tipo de coisa e acabam retornando em prejuízo maior ainda para o cliente. Então, tomem cuidado, procurem advogados que saibam o que estão fazendo. Tá? Procurem aquele advogado de confiança, que você sabe que faz bom trabalho, para o seu parente, para o seu amigo, que tenha indicação, né? E que saiba o que está fazendo. Isso é o principal. Precisa já registrar um boletim de ocorrência, de imediato? É sempre aconselhável. É sempre aconselhável fazer o boletim de ocorrência, né? Pode fazer na sua casa mesmo, digitando, né? Faz o digital, coloca os seus dados ali, faz um breve resumo do que está acontecendo. E, a partir dali, você já pode ir em direção ao seu advogado de confiança e fazer os relatos, ver quais serão as providências necessárias a partir daquilo ali. No próximo bloco, nós vamos ver uma entrevista com um fotógrafo que registrou lances dramáticos e emocionantes durante a pandemia de Covid-19. Ele fez uma exposição na Galeria de Artes de Marília e conta pra gente como é que foi registrar estes momentos. Nosso intervalo é rápido, 3 minutinhos, e nós voltamos já. Oferecimento Tecnoplus Informática. Neste ano, a Prefeitura de Pompeia avançou na renovação da frota municipal, garantindo mais eficiência e qualidade nos serviços públicos. Foram incorporados um caminhão de lixo novo, um ônibus escolar totalmente novo, um caminhão de carga seca, uma ambulância moderna do SAMU e um trator para reforçar as ações no campo e na manutenção da cidade. Investimentos que fortalecem o atendimento à população e contribuem para um serviço público cada vez melhor. Venha fazer parte do PSD. Empreender é transformar sonhos e oportunidades. O PSD apoia o micro e pequeno empreendedor, incentiva a inovação e fortalece o trabalho que move São Paulo. Ajudamos a criar um MEI para que milhões de brasileiros formalizassem os seus negócios. Venha com o PSD, o partido que faz acontecer. Filie-se ao PSD. Celebrar é acolher cada novo começo. É transformar sonhos em encontros, sorrisos em abraços e pequenos gestos em lembranças eternas. Entre passos e planos, o tempo se reinventa. Vidas se cruzam, histórias se escrevem. Existem 1000 formas de celebrar uma vida, e cada olhar traz a promessa de um novo capítulo. Há quem celebre a chegada, outros os recomeços. Cada vitória, por menor que seja, merece festa. Porque celebrar é acreditar diariamente que tudo pode acontecer. Em 25 anos, tantas histórias floresceram. Em cada rosto, a prova de que nenhum sonho é pequeno, pois cada história, quando celebrada, transforma o mundo ao seu redor. Marília Shopping, 25 anos. Cada história merece ser celebrada. Há mais de 5 anos, a pandemia de Covid-19 trouxe muita tristeza e emoção a toda a humanidade. E um fotógrafo de Marília registrou em fotos tudo o que aconteceu neste período dramático. Ele traz a história de cada registro que foi apresentada em uma exposição realizada na Galeria de Artes de Marília. Vamos ver como foi a entrevista. A exposição reúne fotografias de João Carvalho, Rodrigo Alcântara e Wellington Oliveira, o Índio,
que foram produzidas entre os anos de 2020 e 2022, documentando os impactos da pandemia na cidade. O acervo visual aborda 4 eixos temáticos: o isolamento social, a testagem em massa, internações e mortes, e a vacinação. As imagens também destacam ações de solidariedade, protestos e manifestações pela preservação da vida, além de homenagear os trabalhadores da linha de frente. A exposição busca retratar um dos momentos mais desafiadores da história recente da humanidade, preservando a memória coletiva e proporcionando uma reflexão sobre as experiências vividas durante essa crise sanitária. Mais do que um registro histórico, é uma homenagem às vítimas da Covid e também aos profissionais que dedicaram suas vidas ao combate do vírus. A entrada é de graça e a visitação pode ser feita de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. Convide os amigos e se emocione com esse registro único da pandemia em Marília. Para falar um pouquinho mais sobre isso, como essa exposição foi concebida, como é que tudo se passou, nós estamos recebendo neste momento aqui os fotógrafos João Carlos da Silva e o Wellington Oliveira dos Santos. Boa tarde, João. Boa tarde, Wellington. Sejam bem-vindos ao nosso Agora Interior. Boa tarde, obrigado pelo convite. Vamos lá. Como foi que essa exposição começou a ser concebida? Certo. Primeiro, não tem como começar sem fazer por onde você estava terminando ali de dizer, né? Que é prestar uma homenagem para as vítimas da Covid-19 aqui de Marília e também para os profissionais de saúde que atuaram, né, na linha de frente. Foi um trabalho enorme que eles tiveram, né? Enfim, fica aqui a nossa homenagem para eles. Uhum. Depois, conversando com o colega Rodrigo Alcântara, né, o Schmitz, a gente estava discutindo, né, isso ali por 2019, começo de 2020, sobre começar a desenvolver um trabalho de fotografia de rua, né, quando veio a pandemia. Então, uma coisa meio que combinou com a outra. Então, logo no começo, a gente já discutiu da possibilidade de fazer registros de rua retratando principalmente a pandemia. E as primeiras fotos começaram logo no dia 30 de março, né? E nessa época já tinha um estado de emergência aqui na cidade desde o dia 24, mais ou menos. Então, no dia 30... Começou bem cedo, né? Começou antes do que no estado, né? Uhum. De forma geral. E já tinha comércio fechado, então a gente já começou a fazer as primeiras fotos e prosseguiu até alguns anos depois. Uhum. Índio, sua especialidade é mais a fotografia esportiva, né? Foi desafiador fazer esse trabalho de registro do período da Covid? Boa tarde. Eu trabalho bastante fotografia, né, também esportiva, né, escalada, rapel, montanhismo, né, voltado para esse tipo de esporte, corrida de rua. E eu sempre fotografei também algumas fotos mais urbanas, né, mas aí com o convite dos meninos, né, para integrar aí ao projeto. Foi um tanto desafiador, até por conta da situação da pandemia, né? Na época eu estava com uma criança bem pequena em casa, de 2 anos praticamente. Então você tem que sair de casa para cumprir uma proposta dessa, né? E expor, né? Se expor, né? E aí o trabalho, né? No qual eu estava executando também como artesão dentro da instituição lá do HC, no ambulatório, no CAPS, né? O AD, também estava acessando os atendimentos, né? Porque a boa parte dos pacientes lá são em situação de rua, né? Então tinha todo esse contexto da preocupação, né, de você acabar ainda se expondo, né, e você ficava meio ambivalente, né, eu vou me expor, mas também é um projeto que é de extrema importância, né, e é algo histórico, né, que vai ficar documentado, né. E aí fomos para a rua, né, trabalhando, fotografando, registrando, documentando isso aí de forma com que a gente pudesse se precaver o máximo possível, né, tanto nas idas e quanto no retorno, né, que era o principal, né, quando você retornasse da rua, né. Então, eu também estava usando uma lente que a gente chama de teleobjetiva, né? Uma 70-300. Que busca longe, né? Que busca longe, exatamente, né? Para não ter essa proximidade, exatamente. Para manter o distanciamento, né? Isso, então a maioria das minhas fotos eu sempre usei ela, né? Então eu ficava muito longe do acontecimento ali, né? No caso, mesmo que o vírus era uma coisa que estava meio que no ar, né? Sim. Mas a gente sempre tentando tomar o máximo possível dos cuidados, né? Se eu tive, né, no caso aí, a Covid... Eu fui assintomático, né? O Schmitz teve, né? Depois, né? De todo o processo, aí a gente até brincou, né? Que ele ficou... Ele atravessou a pandemia foi pegar depois. Bem, exatamente, né? Mas foi algo, assim, bem desafiador, né? Eu me lembro de um domingo que a gente saiu para tentar fotografar,
que era um domingo de Páscoa, e a gente acabou passando pela avenida, que sempre foi o maior fluxo de pessoas na feira. Não tinha ninguém, não tinha quase praticamente feira naquele dia. E aí passamos pela igreja de São Bento, estava tendo a missa, né? Também por live e tal, né? Conversamos lá com o pessoal da pastoral. E aí foi um negócio que me interessou muito, que assim, me deixou um certo espanto, né? Porque sempre você entra na igreja, sempre tem alguém fazendo uma prece, alguma coisa do tipo. E não tinha ninguém somente o padre e o cara, o cinegrafista, e mais nada, nem ninguém. Até foi assim, uma luta que a gente conversou com ele, conseguiu me convencer pra gente entrar em silêncio, tentar fazer um registro, né? Então é uma das fotos também bem icônicas que a gente tem. Né? Vocês chegaram a produzir quantas fotos durante esse período? Chegaram a... tem uma quantidade? Não saberia dizer, foram milhares de arquivos, né? 2 anos aí, mais até de fotografia. Então foi um desafio também fazer uma seleção para apresentar. Esse é o motivo da minha pergunta. Foi difícil. Foi um processo. A gente separou as fotos de cada um primeiro, né? Fez uma pré-seleção e a partir daí a gente foi construindo ali uma exposição que tivesse uma certa coerência, que abordasse todos esses momentos da pandemia e intercalando com cada um desses eixos, a gente mostrou também alguns acontecimentos que estavam ocorrendo ali, né, se desenvolvendo. As campanhas de solidariedade, né, os trabalhadores da pandemia, né, então tem umas fotos interessantes do pessoal trabalhando na eleição, aguardando a chegada da vacina, tem também os protestos, né, que aconteceram, então foram coisas que foram se desenrolando ali que também estarão presentes ali na exibição. A euforia, né, da época do Enem, né, a galera tentando fazer as provas pro Enem, né, também tomando o máximo de cuidado ali, né, o pessoal. Então a gente tentou seguir uma linha, né, bem tênue, assim, foi bem difícil separar as imagens, né, porque teve algumas fotos que acabou ganhando uma repercussão nacional aí, né, teve uma das fotos que nós fizemos, foi dentro de uma casa de repouso, e aí ela ganhou notoriedade aí no Foto Covid Brasil, né, então sim, que é Ela está na exposição? Está na exposição. É um rapaz que vai visitar a avó e o pessoal fez uma cortina de plástico transparente, no qual eles conseguiam se abraçar e tal, né? Olha só. Sem ter esse contato diretamente físico, né? Então tinha essa barreira, né? Um pro lado de fora, da casa de repouso, e o outro dentro da casa de repouso, né? Então, algumas fotos foi muito fácil pra gente já selecionar, mas teve muita foto que ficou bem dificultoso, né? Porque aí tinha um contexto da situação que você passou, mas aí tinha um olhar, né, que representava, né, a situação, às vezes, né? Então, foi algo muito complexo assim para nós poder separar essas imagens para trazer para a exposição. Eu considero a fotografia uma arte extraordinária, porque o fotógrafo consegue enxergar naquela captura daquela imagem, né, um contexto que a gente, no olhar humano, a gente não consegue, né? Você passa por aquela imagem quando você está presente naquele local, e quando você vê aquela foto, você acaba se sensibilizando, né? Em que momento, nessa cobertura toda que vocês fizeram, que vocês tiveram medo, ou que vocês tiveram um sentimento de alegria, passaram por um momento de tensão? Isso foi cotidiano? Foi casual? Foi uma angústia constante, né? Mas em alguns momentos a gente pode selecionar aqui como de maior tensão, ou receio. Por exemplo, quando já tinha muitos casos de Covid, de pessoas internadas, né? E a gente entrava nas retaguardas, nas UTIs para fazer as fotos. Então era um momento assim que tava medo, muito preocupante. Muito tenso, né? Mas teve momentos de alegria mesmo, principalmente com a chegada da vacina, né? Que com as primeiras vacinações, então você via o alívio e a esperança do pessoal. Então foi bacana constatar isso, né? Então eu destacaria essas duas circunstâncias. Você, Índio? Sim, seguindo essa mesma linha de raciocínio do João aí, uma das que me mexeu muito comigo foi o fato da documentação, né? Nas situações dos velórios, né? Dos enterros, né? Que os entes queridos não podiam se aproximar, né? Sempre o caixão lacrado. A gente acompanhou rápido, desse, né? pessoalmente. Muito rápido, muito simples, né? E a gente chegou a tentar documentar algumas situações dessa, e às vezes você acabava ficando muito mexido com a situação ali, né? De repente você está invadindo, né, aquele momento, né? Particular ali da família, né? Mas ao mesmo tempo precisava documentar, então ficava uma situação bem complicada ali, né? Eu acho que
esse registro de Marília acaba servindo como uma amostragem também das outras cidades do interior daquele estado. Perfeito. Quantas fotos estão em exposição? São 56 fotos. 56, de milhares que vocês fizeram. Sim. Deve ter doído o coração, porque acho que é uma questão de espaço, de disponibilidade. Onde é que colocaria, por exemplo, 70 fotos? Seria mais difícil de você fazer essa logística, né? Sim, demais. Nossa, muita coisa ficou de fora. No próximo bloco, nós vamos falar sobre diabetes tipo 1. Um casal de médicos da Universidade de Marília, que atende lá no ambulatório de especialidades, fala sobre os cuidados com essa doença, que acomete principalmente crianças e que, para surpresa de alguns, tem cura. Basta procurar o atendimento correto. O nosso intervalo é bem rápido, 3 minutinhos, e nós voltamos já. Oferecimento Tecnoplus Informática. A gestão municipal apresenta um marco histórico para a educação e inclusão. O AMAI, Ambiente Multidisciplinar de Apoio à Inclusão Neide Ginícolo de Araújo Moura. Um espaço transformador criado para oferecer atendimento especializado às crianças com transtorno do espectro autista da nossa rede municipal. Com uma equipe completa de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, enfermagem e apoio educacional, o AMAI fortalece o trabalho colaborativo com nossas escolas, garantindo cuidado, desenvolvimento e oportunidade para cada criança. AMAI, um passo gigante rumo a uma cidade mais acolhedora, inclusiva e humana. Venha fazer parte do PSD. Empreender é transformar sonhos e oportunidades. O PSD apoia o micro e pequeno empreendedor, incentiva a inovação e fortalece o trabalho que move São Paulo. Ajudamos a criar um MEI para que milhões de brasileiros formalizassem os seus negócios. Venha com o PSD, o partido que faz acontecer. Filie-se ao PSD. Celebrar é acolher cada novo começo. É transformar sonhos em encontros, sorrisos em abraços e pequenos gestos em lembranças eternas. Entre passos e planos, o tempo se reinventa. Vidas se cruzam, histórias se escrevem. Existem 1000 formas de celebrar uma vida, e cada olhar traz a promessa de um novo capítulo. Há quem celebre a chegada, outros os recomeços. Cada vitória, por menor que seja, merece festa. Porque celebrar é acreditar diariamente que tudo pode acontecer. Em 25 anos, tantas histórias floresceram. Em cada rosto, a prova de que nenhum sonho é pequeno. Pois cada história, quando celebrada, transforma o mundo ao seu redor. Marília Shopping, 25 anos. Cada história merece ser celebrada. Nós vamos ver a partir de agora uma entrevista com um casal de médicos que faz parte do CMDCA de Marília, que é um centro multidisciplinar de atendimento ao diabetes tipo 1 e que funciona lá no Ambulatório Médico de Especialidades da Universidade de Marília. Eles falam que o diabetes tipo 1 é tratável e que, por acometer principalmente crianças, é possível ter uma qualidade de vida muito importante. Vamos conferir a entrevista. Nós vamos tratar a partir de agora da questão da diabetes tipo 1. Ela é uma doença autoimune que o corpo não produz insulina. Isso ocorre quando o sistema imunológico ataca as células do pâncreas que produzem a insulina. É mais comum em crianças e adolescentes e os sintomas incluem sede excessiva, urinação frequente e perda de peso.
O tratamento envolve aplicações diárias de insulina, monitoramento da glicose e dieta adequada. Sem o tratamento, o diabetes pode causar sérias complicações de saúde. Adolescentes diagnosticados precisam de apoio emocional e educação contínua. A detecção precoce é essencial para o manejo eficiente da doença. Pais e cuidadores devem estar atentos aos sintomas. E em Marília, existe um centro especializado para atendimento desses pacientes. É o CENID, Centro Interdisciplinar em Diabetes. Ele é composto por uma equipe multiprofissional com médico, nutricionista, psicólogo, educador físico, farmacêutico, advogado, além dos alunos de vários outros cursos que fazem estágio no local. Ele funciona no AME, no Ambulatório Médico de Especialidades da Unimar, a nossa Universidade de Marília. Mas quem vai detalhar precisamente falar um pouquinho mais sobre isso, inclusive como você obter esse tratamento e até mesmo ajudar o CENID a prestar esse atendimento, são a médica Gesselina Francisco dos Santos Haber e o psicólogo Vinícius Xavier Sintra Marangoni, que já estão comigo aqui, como vocês podem ver, na nossa bancada. Boa tarde, doutora Gesselina, seja bem-vinda ao nosso Agora Interior. Boa tarde, é um prazer e uma honra estar aqui no seu programa. Muito obrigada pela chance. Vinícius, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a toda a sua audiência, obrigado pela oportunidade da gente estar aqui hoje. Explica pra gente um pouquinho mais como é que funciona esse atendimento do CENID, essa questão que a gente falou bem brevemente na abertura do programa, a doutora principalmente, né? Questão de sintomas, a questão de como isso afeta as crianças. É um problema, viu? Porque nós estamos tendo uma situação que no Brasil as crianças elas já chegam graves. Essas crianças elas não chegam numa condição boa. Elas chegam já num estado que chama cetoacidose, e aí essa criança precisa de uma UTI, ela precisa de um tratamento intensivo. Nossa. Então, é muito importante os pais, cuidadores, pessoas da área da saúde pensarem em diabetes. Como que a gente faz isso? Se o seu filho está perdendo peso, se o seu filho está urinando muito, por exemplo, era uma criança que não fazia xixi na cama, voltou a fazer xixi na cama, ela está muito sonolenta, ela está muito cansada, é uma criança que passou, por exemplo, uma menina, começou a ter muita candidíase vaginal, é uma criança que passou a comer muito e mesmo assim não está engordando, isso é sintoma que pode ser diabetes. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Diabetes está numa campanha falando pode ser diabetes, para que os pais fiquem atentos e façam um exame simples, que é uma pontinha de dedo. E aí, diante disso, haja uma suspeita se essa criança tem diabetes ou não, e ela possa ser tratada antes de ter um desfecho grave, que é uma cetoacidose, que leva essa criança para uma UTI. E os sintomas atingem, e a gente identifica ela na infância, na criança e no adolescente. Durante o tratamento, você resolve de uma vez por todas ou ela vai ter diabetes pelo resto da vida? O diabetes tipo 1, eu costumo falar que ele tem cura. A cura foi descoberta em 1923. Até 23, quando uma criança tinha diabetes, ela ia a óbito, não tinha cura. A insulina é o tratamento, mas uma vez que ela tem DM1, que é diabetes tipo 1, ela vai ter que tomar a insulina por toda a sua vida. Então, nós consideramos o diabetes não uma doença, uma condição, que se essa criança se cuidar, ela vai ser um indivíduo normal. Entretanto, se ela não se cuidar, ela pode se tornar alguém doente. Durante o tratamento, Vinícius, é necessário um suporte psicológico, um apoio, porque eu imagino que quando uma família, uma mãe se depara com um filho na condição de diabetes, eu imagino que deve haver uma desestrutura psicológica muito grande, né? Como é que é esse trabalho? Exatamente, Carlos. A descoberta da doença deixa a família muito preocupada, muito ansiosa, e todo pai e toda mãe tem muito medo dessa doença se agravar e a criança via óbito, enfim. Então, nós da psicologia estamos inseridos nessa equipe multidisciplinar para acolher essas demandas dessa família, eventualmente da criança também, né? Geralmente a criança também se desestabiliza, e orientar. Né? Então a doutora acabou de falar, não, olha, o diabetes tem cura, vamos dizer assim, entre aspas. Isso significa que se levar o tratamento adequadamente,
né, a pessoa vive com tranquilidade. Vai ter uma vida normal. Vai ter uma vida normal. Só vai precisar fazer a ingestão da insulina. Se não faz o tratamento adequadamente, aí adoece. Por isso que a gente chama de uma condição. Perfeito. A doença, na realidade, ela é decorrente de um tratamento inadequado. Né? Então, essa família chega pra gente muito assim apavorada e muito cheia assim de... Como é que eu vou dizer? De fantasias. Ah, eu tive uma pessoa que perdeu a perna, Isso acontece? É possível, né? Mas se o tratamento for feito adequadamente, a gente pode garantir que isso não vai acontecer. Né? Então nós estamos ali tanto no sentido de dar esse suporte emocional para o familiar e para o paciente, mas também no sentido de tentar identificar, Carlos, quais são eventuais fatores psicológicos que podem estar interferindo no tratamento. Né? Eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro, para a sua audiência entender. Se nós estamos com um pai e uma mãe, descobrem essa criança com a diabetes, né? Essa mãe é a pessoa que está responsável pelos cuidados, inclusive os cuidados da diabetes com essa criança. Mas essa mãe está num quadro de depressão. Ela está numa depressão grave, né? E pelo fato de estar deprimida, está sem energia, está desvitalizada, está sem forças para estar ali acompanhando cotidianamente os cuidados com esse filho. Então, a gente identificando esse fator, a gente percebe que esse fator, a depressão da mãe, que é a cuidadora, está dificultando o bom tratamento da diabetes da criança. Então, a gente percebendo isso, a gente faz uma intervenção, eventualmente encaminha, muitas vezes a própria doutora já faz um atendimento e inicia um tratamento, né? Então, tudo isso nos ajuda, enquanto uma equipe multidisciplinar, a favorecer o bom andamento do tratamento dessas crianças. Certo. Né? Então, a nossa inserção nessa equipe se dá dessa maneira. E onde é que entra o CENID nessa história? Como é que eu faço? Né? Nossa audiência está assistindo agora, o pai, a mãe, o responsável, meus filhos, minha filha, meu filho, ou a pessoa que eu estou cuidando aqui agora estão apresentando os sintomas que a doutora Gisselina acabou de falar. O que eu devo fazer para chegar a ser atendido lá no CENID, para obter esse respaldo profissional dessa equipe multidisciplinar? Bom, primeiro tem que detectar se essa criança tem diabetes. Para isso, a mãe deve ir ao posto de saúde e fazer um exame chamado glicemia e um que chama hemoglobina glicada, né? E aí, diante do diagnóstico, essa criança é encaminhada via CROSS para o ambulatório. A gente abre vaga toda semana, então nós temos vaga sim. Se algum posto de saúde, a enfermeira sentir dificuldade para essa criança chegar até nós, por favor, comunique-se com a gente, porque o diabetes é uma doença que não dá para demorar. Não dá para você esperar um mês a consulta. Uma vez que vocês fizeram o diagnóstico, essa consulta tem que ser rápida e a insulina tem que ser iniciada imediatamente. Então, nós temos essa abertura, nós temos as vagas disponíveis, mas sempre via CROSS, né, que é o órgão deliberativo que rege as vagas públicas. E se estiver demorando, não estiver conseguindo, entra em contato, que a gente vê o que faz, a gente conversa na Secretaria da Saúde, ou eu, às vezes, oriento o médico que está lá no posto, como ele dá as medidas iniciais. A gente tem esse suporte, pode ligar, que nós temos o maior prazer e é uma honra estar respondendo quem precisar de como tratar. Porque, às vezes, esse médico pega, Carlos, e ele fica em dúvida de quanto ele põe de insulina, como ele põe. A dosagem. Pode ligar que a gente ajuda, a gente vai dar toda a assessoria que precisa, porque nós precisamos salvar essas crianças e não deixá-las ir para uma condição ruim. A criança ou adolescente, ele desenvolve a diabetes ou é uma condição que vem em função da família? Se o pai ou a mãe já teve, ele também pode ter. Existe esse vínculo, esse link hereditário ou alimentar? Em que momento que a diabetes surge? Você falou tudo, estou achando que você faz medicina. É um conjunto, né? A gente tem exatamente isso, uma predisposição genética, então a criança já tem chama HLA, aquela predisposição, né? E aí, em algum momento da vida, ela precisa de um gatilho. Esse gatilho pode ser uma emoção forte, né? Um trauma, alguma coisa emocional. Pode ser um alimento, por exemplo, uma alergia. Pode ser um vírus, qualquer uma dessas coisas que você disse. E isso desencadeia a doença.
Tá? Então, existe sim uma ação familiar, mas ela não é forte, porque eu preciso do ambiental junto, mas alguns países já fazem triagem em irmãos, porque hoje nós já temos algumas medicações mais modernas para tentar segurar a evolução do diabetes, não no Brasil ainda, no Brasil em estudos, mas alguns países já fazem essa medicação, nos Estados Unidos, na Europa, então existe sim uma certa predisposição familiar, mas que ela não é garantia. Então não é porque você tem um filho com diabetes que o outro vai ter, não é porque o pai tem que o outro vai ter. Diferente do tipo 2, que já é uma herança mais forte, mais presente. Perfeito. Falando da estrutura do CENID, Vinícius, e eu acho que eu começo a pergunta por você, mas a doutora também pode complementar. Você falou do apoio à família. Muitas vezes essa família tem uma condição social que requer outros tipos de apoio, além da questão multidisciplinar da medicina. Como é que o CENID trabalha isso? E de que forma que as pessoas também podem ajudar o CENID a auxiliar essas pessoas? Perfeito, Carlos. Nós somos uma equipe multidisciplinar, como você disse no início, e a gente tenta entender quais são os fatores que estão dificultando o tratamento. E, eventualmente, esses fatores são de natureza social. Por exemplo, a alimentação é um fator bastante importante, né, para o tratamento da diabetes. O alimento, a gente pode entender que ele uma dieta adequada, ela é indispensável, né, para uma evolução favorável do tratamento. Se eu não desenvolvi diabetes na infância e na adolescência, eu ainda estou sujeito a desenvolver na fase adulta? Então, é um conceito que pouca gente tem. Eu acho que você devia fazer medicina, viu? Você está fazendo umas perguntas muito pertinentes. Que bom. Então, existe sim. O diabetes tipo 1 pode ocorrer no adulto. Ele se chama LADA. Então, por exemplo, outro dia uma ex-aluna ligou, olha, eu estou com uma senhora aqui no posto, que ela tem 45 anos, não resolve com os remédios e ela está pesando 45 quilos. Essa paciente, na verdade, ela é um DM1 adulto. Então, existe o DM1 no adulto e a semana passada até nós atendemos né? E ele tem sim, e aí ele precisa de insulina também, e ele precisa de um tratamento similar a esse da criança, pelo menos inicialmente, mas ele tem uma evolução um pouco diferente da criança no tratamento. Perfeito. Mas tem sim. Tá? E assim, o tipo 2 você pode apresentar em qualquer momento da sua vida. Em qualquer momento, São quantos tipos? Ixi, Maria, essa é outra coisa. Tem muita gente que acha que só tem tipo 1 e 2, mas a gente tem o 1, o 2, a gente tem gestacional, a gente tem monogênico, a gente tem o tipo MOD, a gente tem secundários a doenças, por exemplo. Você é um alcoólatra, você perdeu o pâncreas, fez uma a pancreatite faz diabetes. Tem os hormonais, por uso de hormônios, por exemplo, uma pessoa tem asma, usa muito corticoide, faz um diabetes. Então, nós temos um número muito grande de diabetes. Por exemplo, diabetes... Eu uso muito toma cuidado. Para asma. Eu tenho mas aí é inalatório, né? Inalatório é ok. É menos ruim. Não, é o oral. Então, por exemplo, diabetes abaixo de 1 ano, em geral, é monogênico. É um outro tipo de diabetes. Então, isso tudo, num centro de diabetes, é investigado e é visualizado, e não é só colocado todo mundo num saco. Nós temos uma heterogeneidade muito grande no diabetes. Vai separando cada perfil. Que aí a gente consegue entender. E por que é importante? Existe um tipo, por exemplo, que é o MOD GCK, que não precisa tratamento. Então, tem um menininho que chegou para mim como diabetes, a gente foi investigar, 15 pessoas da família dele tinham diabetes tipo 2 e não era 2. Era esse MOD e a gente descobriu fazendo o exame genético. Então, a gente tem hoje um conhecimento maior, que a gente sabe que não é só tipo 1 e 2. Legal. E o nosso Agora Interior de hoje fica por aqui. Eu lembro que nós voltamos amanhã, trazendo os mais destaques da nossa retrospectiva 2025. Na edição de quarta-feira, a gente vai trazer os destaques do mês de março de 2025. Eu espero você a partir de meio-dia, tanto para as regiões Centro-Oeste, Noroeste e Alta Paulista do estado de São Paulo, assim como também para outras regiões do Brasil e pelos nossos canais digitais no YouTube e no Facebook. Tenham todos uma ótima tarde. Eu espero vocês amanhã. Tchau!